Fala aí galera, eu sou Murilo Tasca JR e hoje eu tô com um convidado sensacional aqui, Murilo Tasca CJR. É isso aí, seja bem-vindo, Murilo. Muito obrigado, é um prazer enorme estarmos aqui para falar sobre esse assunto tão importante. Me perdoe agora, mas daqui pra frente eu não vou chamar ele mais de Murilo, é meu pai. É isso aí, galera. Murilo Tasca, meu pai, ele tem mais de 40 anos de experiência com imposto de renda. Foi ele que me passou o bastão, foi ele que me ensinou tudo o que eu sei hoje. Então eu quero bater um papo com ele, eu quero trazer experiências para vocês. Desde a década de 80, eu estava batendo um papo com ele antes de começar a filmar, e desde a década de 80, desde 1979, 80, ele já entregava imposto de renda. Fala um pouquinho pra gente, Murilo, como é que era aquela época, como é que era simples, era simplesmente receita e despesa? Como é que funcionava? Foi um aprimoramento, né? E de início foi difícil, porque toda mudança é difícil, principalmente para os antigos. Mas na prática eu comecei a observar, porque meu filho, ele foi fazendo a prática, me mostrando a prática. E trouxe para mim uma surpresa muito grande, porque eu tinha que, de um ano para o outro, reescrever tudo. Era feito manual. Então não é hoje que há a importação de dados. Aí ele foi me mostrando e eu vi essa praticidade. E hoje ele tá fera, tá sabendo muito mais do que eu. Isso é um prazer, é uma satisfação para nós. O antigo foi difícil, era mais difícil as informações não vinham online, você tinha que ir na Receita. E também o formulário era um carimbo ali da Receita, aquele papel. Se você perdesse aquele papel valia ouro. E muitas das vezes, a pessoa física, o cliente, ele perdia. Ah, meu Deus, era dificuldade, bloqueava a conta dele. Que loucura, hein? Era difícil. E com a tecnologia foi desenvolvendo. Ah, mas o bom então, pai, é que naquela época não tinha questão de caixa descoberto, não era feito no papel, não tinha esse problema. Ou já tinha? Já tinha. Sério? Já ocorria. Isso sempre foi o principal fator de quem faz imposto de renda. É preponderante essa área. Quer dizer, você não pode gastar mais do que recebe. Não é isso que a gente conversa sempre aqui? Olha só, fala mais. Sim, porque você ia naquela parte escrita, é claro, mas na variação monetária, que era receita menos despesa. Você não pode ter adquirido um bem, um imóvel, sem ter a previsão, sem ter aquela receita. Ou no mínimo justificar através de um empréstimo, financiamento. Justamente. Olha só, gente, isso acontece até hoje. Então, olha a importância, desde aquela década, o quanto eu aprendi, o quanto ele sempre me preocupava. Porque eu lembro quando a gente começou a fazer a transição do imposto de renda, quando ele começou a passar o bastão para mim, uma coisa que ele sempre parava: como está o caixa do cliente? Como é que está? Os antigos usavam o seguinte nome: como que está o lastro? Você que é da antiga, você vai lembrar disso. Como está o lastro do cliente? É simplesmente isso. Você teve uma evolução patrimonial, mas cadê a justificativa? Você fez um financiamento, você tinha um dinheiro em caixa e você usou para comprar à vista, alguma coisa a Receita vai procurar. Esses dias nos procuraram aqui no escritório, a Receita colocou: olha, você lançou mais despesa do que receita. A sua declaração está com pendência. Ou seja, hoje estamos num modo eletrônico, mas a regra continua a mesma. Continua a mesma, melhorando que as informações vêm mais rápidas, né? Então tem como nós fazermos a retificadora evitar certos tipos de problemas que ocorria no futuro e era difícil de resolver. E a Receita Federal, ele tem uma fala que eu não esqueço até hoje. Isso aí é um erro crasso das pessoas que pensam diferente disso. A Receita, quando é a favor dela, o contribuinte deverá pagar, deverá ir lá prestar esclarecimento. Quando é a favor do contribuinte e contra a Receita Federal, ele sempre falou isso: a Receita Federal poderá. Olha que diferença, olha o que realmente... Por isso a preocupação do profissional de uma geração para outra. Mudou a questão da tecnologia, da automatização, mas os efeitos de uma declaração mal feita, mal elaborada, mal entregue, são os mesmos. Sem dúvida. Você, se tiver um passivo a descoberto, se você tiver ali o seu caixa descoberto, a falta de lastro, como se falava antigamente, você está afadado a ter um problema muito sério com a Receita Federal. Mas vamos falar um pouquinho sobre a nossa história? Vamos embora. Galera, ele que fazia o imposto de renda, eu era o sócio dele, fazia mais a parte despachante.
E eu ficava assim abismado, porque eram os formulários verde e azul, né? Que aí um era para o simplificado, outro era para a declaração completa. E ele fazia lápis para poder fazer os cálculos, depois vinha passando a caneta. E diga-se de passagem, tem uma letra linda. Pena que eu não puxei, mas tudo bem. E aí lançaram a primeira vez o imposto de renda para você fazer no computador. E eu sempre gostei disso, de desafio, de você tentar automatizar para ter menos trabalho. Porque imagine, você todo ano com aquela quantidade de formulário, chegou o imposto de renda, vamos escrever tudo de novo. O que mais me chamou a atenção é que quando a Receita lançou, você poderia importar os dados. Então só isso você ia economizar, meu Deus, dias de trabalho. Então a primeira vez eu lembro que ele fez no formulário, eu sentei no computador e ali ele vinha ditando para mim, opa, essa ficha é aqui, essa aqui é aqui. E ali eu fui aprendendo. Eu fui vendo como é que fazia o imposto de renda. Até que no outro ano eu já vinha preenchendo, porque eu já importei, aí eu já ia preenchendo alguns dados, eu imprimia, levava para ele conferir, aí sempre saía, ele ia direto ali no final para ver como é que ficou o caixa do cliente, se ficou a descoberto ou não. E aí, ó, esse aqui já pode autorizar, imprimir e levar na Receita. Ainda não era transmitir. Você imprimia, mesmo quando já era no programa, e levava para carimbar. Depois com um disquete que você tinha que deixar lá, até que veio depois o ReceitaNet. E aí você poderia transmitir naquela internet de escada. Meu Deus, a gente ficava ali naquela situação toda, até que chegou um ano. Até que chegou um ano que ele foi acometido de uma doença muito grave mesmo, que quase lhe custou a vida, e mais um milagre de Deus sobre a vida dele, tanto é que ele está aqui inteiraço até hoje aqui ao nosso lado, e é o nosso mentor, é o nosso conselheiro. Ele não pôde fazer as correções, ele não pôde verificar, e ali eu tive que assumir. Naquele primeiro momento, não porque eu gostava de fazer imposto de renda, mas porque tinha que ser feito, porque tinha que ser entregue. Então jogaram no meu colo e ali, e você sabe que imposto de renda não é só naquele momento da entrega, vem depois, pendências, malha fina, e eu não tinha muita experiência. E eu ia várias vezes na Receita Federal, aí tinha que falar cliente, muitas das vezes o cliente grosso, mas por que você não me pediu isso? E ali eu fui aprendendo, tomando pancada, mas eu agradeço a Deus, porque eu não abri mão dos conselhos dele. E hoje nós temos esse canal, nós temos mais de 23 anos de experiência, mas tudo começou com esse moço aqui. Eu agradeço a Deus pela vida dele. Pai, obrigado por você participar dessa nossa história, dessa minha história no canal Imposto de Renda Sem Frescura. Eu fico feliz e meu filho se emociona, eu também. Eu me emociono em vê-los progredindo e sendo mais prático, mais eficiente do que eu fui. Então isso é uma felicidade para os pais. E eu me alegro muito de vê-los crescendo no conhecimento, muito além do meu. E só relembrando, para você ver como é que era difícil, que até a caligrafia, mesmo sendo boa, bonita, isso era valor preponderante. Você não podia ter rasura, alguma coisa que eles não entendessem, porque eles não tinham cuidado de ligar para a empresa ou qualquer coisa. Eles colocavam exigência, ainda dizia numa forma de sofisma, você é inteligente, mas não foi inteligível. Então a gente ficava até chateado. Mas com o decorrer do tempo, é tão bom quando a gente percebe como os filhos desenvolveram, meu filho, né, nessa área de imposto de renda, na contabilidade, e a gente só tem a agradecer a Deus. Nós é que agradecemos. E galera, você que nos segue no canal Imposto de Renda Sem Frescura, saiba que tudo começou com esse cara aqui. Que Deus te abençoe. Obrigado, paizão.